Existem mais de 80 doenças que são passíveis de serem transmitidas através do contato sexual, que é um momento em que as pessoas acabam trocando fluidos corpóreos e podem transmitir vírus, bactérias e protozoários umas às outras. Gonorreia, a sífilis, clamídia, o cancro mole, o herpes. Mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, se viu também a infecção pelo HIV, que causa a AIDS, avultou a importância da hepatite B como a transmissão sexual mais importante via de transmissão, e também o HPV, o vírus da papilomatose humana. A gonorreia é uma doença mais facilmente diagnosticada e tratada no homem. O homem, 1 a 3 dias depois de um contato sexual, começa a ter um ardor, uma dificuldade para urinar, que logo se segue com um corrimento pela uretra, que, se não tratado, pode durar até uma semana. Na mulher, infelizmente, o diagnóstico é mais difícil. Algumas vezes a mulher não tem o corrimento, muitas vezes vai se fazer o diagnóstico já com as complicações. A sífilis é uma doença que se conhece já milenarmente, é uma doença que se caracteriza pelo aparecimento entre 3 a 10 dias depois da relação de uma ferida no pênis, ou na vagina, ou na boca. A clamídia é uma infecção, se ela estiver isolada, a pessoa vai ter apenas um corrimento, geralmente esbranquiçado, transparente, dificuldade para urinar, arde para urinar no homem, e na mulher também muitas vezes passa desapercebido. O cancro mole é uma ferida com características diferentes da sífilis. Ele muitas vezes se associa com gânglios na região inguinal, que às vezes até purgam. O herpes, quando aparece, ele aparece com vesículas, aparece como que pequenas feridinhas na ponta do pênis, ou na região externa da vagina, que incomoda muito, coça muito, às vezes dói bastante. A infecção pelo HIV é uma das principais epidemias do final do século passado, que está se prolongando aqui em nosso século, né? Uma doença que começou, vamos dizer assim, mais restrita a grupos de comportamento mais sexual mais intenso, muita gente chama de promíscuo, associado também ao uso de drogas injetáveis, né? Mas a transmissão sexual sempre foi a mais importante e atualmente continua sendo a mais importante. O vírus da hepatite B é um vírus que compromete basicamente o fígado, é até mais facilmente transmissível pela via sexual do que o HIV. O HPV, o vírus da papilomatose humana, ele causa basicamente as chamadas verrugas genitais. E na mulher é uma das causas mais importantes, se não a mais importante, de câncer de colo de útero. Em termos anatômicos, infelizmente para as mulheres, elas são muito mais facilmente receptoras do que transmissoras. Nós vemos na prática clínica diária a mulher que adquiriu o HIV do seu marido infiel do que o contrário. É muito mais comum. A camisinha, preservativo, continua sendo o método mais eficiente de prevenção. Não tem nada melhor que a camisinha ainda para prevenir não só a AIDS, mas prevenir qualquer doença sexualmente transmissível.